Sejam bem-vindos e vamos a mais um vídeo desmistificando as igrejas. Arrancar o misticismo, a simpatia, a feitiçaria disfarçada de dentro de igrejas evangélicas. Se você gostar do vídeo, clique em gostei. Creio que alguns não vão gostar, mas se gostar, clique em gostei e se inscreva caso não seja inscrito. Quem foi que nunca viu, ou mesmo que seja pela internet, igrejas com campanha de sal grosso, arruda, vassoura ungida, lenço ungido, né, lenço que protege ou que ajuda em alguma coisa? Já vou contar experiências que eu vi daqui a pouco. Né, óleo de Israel, óleo ungido, água de Israel, folha de oliveira de Israel e muitas outras coisas mais que foi surgindo ao longo do tempo. Muitas igrejas andam na contramão da realidade bíblica. Algumas pessoas são vítimas dessas igrejas que existem ainda hoje. Algumas são vítimas, pegam elas no seu estado de fragilidade, de vulnerabilidade, pessoas doentes, desempregadas, vulneráveis. Outras caem por falta de entendimento, de conhecimento bíblico, e outras por ambição. Se é certo ou se é errado, para elas pouco importa. São pessoas ambiciosas, né, achando que Deus vai satisfazer seus desejos egoístas por intermédios de campanhas milagrosas, né, com objetos ungidos. Igrejas onde o foco é apenas dinheiro e não salvação de almas, onde vão te apresentar um Deus empregado que vai te dar tudo o que você quer, trocando a graça de Deus ou transformando a graça de Deus em rituais milagrosos, ritos. Objetos ungidos com poderes místicos, tentando pegar um atalho para um milagre fácil. Eu vi com os meus olhos há cerca de 25 anos atrás, aproximadamente. Eu estava andando no centro de Curitiba e eu vi uma igreja neopentecostal. Eu vou dizer o nome porque não tem problema, a Igreja Universal. Era uma igreja pequena naquele tempo, não é a sede grande que existe hoje. Eu estava andando no centro e vi e entrei. Não fui lá com essa intenção, mas entrei. Era o primeiro dia da campanha da mesa branca. Era uma mesa branca e tinha uma tigela com água, com sal grosso. Daí o pastor pegava um galho de arruda, você escrevia o seu nome num papel e dava um nó com fita. E o pastor passava o galho de arruda na água de sal grosso e benzia as pessoas. Mesa branca, arruda e sal grosso, né? Já vamos comentar daqui a pouquinho. Lenço com poderes para dar sorte, eu vi também com os meus olhos. Há uns 7 anos atrás, quando fui alterar a minha carteira da B para a carteira D, estávamos em acho que 5 homens dentro do micro-ônibus e um deles tirou do boné aquele lenço do pastor Valdemiro Santiago, "Se tu uma bênção". E o rapaz disse que a avó dele é devota e deu o lenço para ele passar no rosto. E ele passou no rosto antes de fazer o teste. Resultado, dos 5 homens que estávamos no ônibus, só ele reprovou. Então o lenço da sorte, com certeza, talvez, não sei, ele tenha pegado raiva de igreja, né? Como se Deus fosse ajudar ele num lenço com poderes místicos. Não existe. Óleo para passar na porta. Minha mãe e a minha família, minha irmã, eles iam na Igreja Universal há uns 35 anos atrás, mais ou menos. E eles davam óleo ungido para passar na porta para não entrar nenhum mal. Em 1 João 5,18 diz que
que quem é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. O diabo não tocar em você, você tem que ter comunhão com Deus. Se você não tiver, pode passar óleo na porta e dormir com o Salmo 91 na cabeceira da cama, que não vai adiantar nada. O diabo tentou enganar Jesus usando o Salmo 91. Então, simplesmente é um desvio da palavra, levando pessoas a crendices ao invés de crer na graça de Cristo, onde tudo que uma pessoa alcança é pela fé. No Novo Testamento não existe nada de rituais simbólicos, como existiu no Antigo Testamento, e mesmo assim tinha propósitos. Algumas igrejas usam passagens bíblicas para servir como base às suas simpatias, né, aos seus rituais de simpatias, até mesmo algumas feitiçarias disfarçadas, né, até desculpe a expressão, né. Alguns citam Naamã, eu já vi, Naamã, para justificar o número 7, Naamã deu 7 mergulhos. E a água do Rio Jordão, como tendo poderes miraculosos, porque Naamã deu 7 mergulhos no Rio Jordão. E daí? E daí? Qual é o problema? Eliseu mandou Naamã dar 7 mergulhos para que ele se humilhasse, pois ele quis recusar. Talvez por ser um homem de posição, quem sabe, né? Provável. No Rio Jordão, porque era o rio da região, e poluído ainda, né? Naamã quis recusar, né? Se fosse em outro lugar, seria um rio que tivesse próximo. Eliseu não ia mandar Naamã viajar 500 quilômetros para ir no Rio Jordão, porque tem poderes miraculosos no Rio Jordão. Se fosse em São Paulo, seria no Rio Tietê, qualquer rio, né? O Rio Jordão não tem poder nenhum. E eles buscam água do Rio Jordão, que supostamente seja do Rio Jordão, vai saber se é mesmo, alegando que tem poderes, né? Simpatia, para iludir os incautos, pessoas que não têm conhecimento e outras que não amadurecem, pessoas que toda a vida é uma coisa só, pessoas ambiciosas, pessoas vulneráveis que devido à sua situação acabam arriscando e se decepcionando, porque geralmente não vai acontecer nada. Folha de oliveira, óleo de Israel, é tudo misticismo com simpatia, não vai adiantar nada, não tem fundamento bíblico. Até batismo no Rio Jordão hoje, você compra um pacote de viagem para Israel e ganha um batismo no Rio Jordão, ou seja, uma brincadeira de batismo no Rio Jordão. Se você se batizar em pecado, é um banho d'água no Rio Jordão, é uma perca de tempo, é uma brincadeira. Então, voltando ao esclarecimento, Deus só realiza milagre quando há propósito. Não existe na Bíblia promessa de enriquecimento para todos e nem promessa de cura para todas as doenças. Nas igrejas existem crentes pobres e doentes. Qualquer igreja tem. Na Assembleia tem, na Deus e Amor tem, na Universal também tem, né? Inclusive igrejas que prometem milagres, como Neopentecostal e algumas Pentecostal, porque também tem. Lá também tem doente. Se cura e enriquecimento fosse promessa para todos, todo crente pobre e doente seria um sinal de falta de comunhão com Deus ou falta de fé. Deus não é obrigado a dar algo que nunca prometeu. E além disso, existe um preço para alcançar a promessa, quando Deus quer dar algo para a pessoa. E inclusive pode levar até anos. Veja que Davi, depois que foi ungido rei de Israel, teve que conquistar o trono, tendo que fugir de Saul por cerca de 15 anos. Ele passou parte de sua vida esperando. Abraão também passou parte de sua vida esperando.
depois que recebeu a promessa de ter um filho, teve que esperar 25 anos para receber Isaac, já na sua velhice. Não teve muito tempo para curtir seu filho. José do Egito, depois que teve o sonho que iria ser superior a seus irmãos, segundo o que eu pesquisei aqui na Bíblia Pentecostal, foram 13 anos como escravo e pelo menos 3 anos na cadeia, preso. Então foram cerca de 16 anos, então, segundo a Bíblia Pentecostal que eu li hoje mesmo. Todos pagaram o preço e passaram boa parte de suas vidas esperando. Israel esperou 430 anos para entrar na Terra Prometida. Nada vem de bandeja. Tudo teve um propósito divino por trás disso. Foi para a glória de Deus. Não tem nada a ver com essas promessas de milagres, fajuto dessas igrejas por aí. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. E Colossenses 3, verso 1 diz: buscai primeiro as coisas que são de cima. Você vai na igreja buscar sua salvação, louvar e cultuar a Deus. O resto, Deus acrescenta. Deus vai suprir suas necessidades. A única promessa que a Bíblia tem é de suprir suas necessidades. Você não vai morrer de fome nem debaixo de um viaduto pedindo esmola. Deus vai te suprir. O resto é se for de sua vontade. Se for da vontade dele te enriquecer, ele fará. Se estiver em seus planos curar sua doença, ele te cura. Tudo que estiver nos planos de Deus, ele fará a seu tempo. No mais, é decepção causado pelo engano de igrejas que fazem isso para tomar o seu dinheiro. Quem está focado na salvação compreende os planos de Deus. Aconteça o que acontecer, né? Cure ou não cure, enriqueça ou não, mas ele vai compreender. Quem vai nessas igrejas com a intenção apenas de milagre, quando vir que não deu em nada, a pessoa sai. Isso acontece, pessoas vão lá pensando que vai prosperar, que vai enriquecer, isso, aquilo. Quando vê que não vai dar em nada, elas saem, porque não deu em nada, não aconteceu nada. Entendeu? Se estiver, tem coisas que se estiver no plano dele, ele faz. E a seu tempo, pode levar anos. Deus poderá provar a sua fé. Deus poderá te peneirar. Você terá que pagar o preço. Vai ter que ser aprovado, na maioria dos casos. Não é de bandeja, não. Né? Tem que pagar o preço. Pessoas sem comunhão com Deus, de qualquer jeito, como tem nas igrejas por aí, que vão lá só para ser revelado e tudo mais, para ver se recebe um milagre, né? Falta um esclarecimento por parte de igrejas que eles não ensinam de forma correta, na sua totalidade, com a intenção de atrair pessoas, que se explicar no detalhe, muitos nem vão, ambiciosos nem vão, né? Ao invés de pregar o evangelho para elas, para que sejam salvas. É isso aí. Espero não ter ofendido ninguém, mas eu postei o meu ver pessoal sobre o assunto. Se você não concorda, não tem problema nenhum, né? Esse é o meu ver. Eu observo igrejas desde criança, há 35 anos atrás, e sei muito bem do que eu estou falando. Sei muito bem do que eu estou falando. Mas ninguém é obrigado a concordar. Então é isso aí. Se você gostou, clique em gostei, se inscreva no canal, que isso também é importante. E até o próximo.